Muito boa noite a todos. Confirmem que temos som e imagem. Ok, recebo então aqui algumas confirmações. Sejam então também todos muito bem-vindos a este webinar especial. Neste caso aqui um webinar referente efetivamente ao tema de inteligência artificial, mas mais importante do que isso é o início de um ciclo de webinars que vamos fazer dedicados àquilo que é a nossa campanha do top 100 ações mais negociadas nos Estados Unidos, que estão com um pressário especial, e começaria também, antes de ir ao tema concreto de inteligência artificial, de mostrar, receberam nos vossos e-mails ao longo da passada semana, seguramente essas condições dessa campanha, mas podemos ver aqui mais concretamente, conforme já tínhamos dito, portanto, top 100 ações americanas, as ações mais negociadas no ano passado, em que se aplica os tais 5 básicos, ou seja, o 4,95, mais ou menos, 4 dólares e 95 por ordens até 10 mil euros, e depois disso, 5 básicos de comissão por ordens, em ordens superiores a 10 mil dólares, queria dizer. Portanto, lá está, em ordens até 10 mil dólares, isto implica que seja então uma comissão de apenas 4,95 por ordem nessa lista de 100 ações. E dentro dessa lista de 100 ações mais negociadas, que está aqui, que é extensa, decidimos, digamos assim, dividir em vários temas, não é? Portanto, temos aqui os temas que dizem que vão dizer respeito a este tema da inteligência artificial, e depois dedicaremos outros webinars a outros temas, como energias renováveis e sustentabilidade, como, nesse sentido, outros temas ligados a techs, e, portanto, depois para podermos percorrer mais ou menos esta lista. E, portanto, feito este preâmbulo, começar também com o habitual disclaimer: qualquer tipo de análise técnica ou fundamental não deve constituir recomendação de trading ou investimento. Para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. E, portanto, dito isto, lá está, falarmos aqui novamente então do tema de inteligência artificial. É um bocadinho um recap daquilo que já fomos aqui dizendo, mas vamos então começar, portanto, e aqui com uma pequena explicação daquilo que é a inteligência artificial, que é, nesse sentido, digamos, uma simulação de inteligência humana com recurso também a computadores, e vemos que há efetivamente vários níveis daquilo que é, ou pelo menos, perdão, houve vários níveis de evolução até chegarmos a este ponto de inteligência artificial. Começamos por algum deep learning, depois machine learning, depois alguns neural networks, que sobretudo também já se assemelhavam mais ou menos ao facto dos computadores conseguirem criar algum conteúdo um bocado como a mente humana cria, e depois sim um conceito mais lato, que é o tema então da inteligência artificial. Ok, e vamos então avançando. Vão-me fazendo aqui algumas perguntas, mas eu já vou responder. E pronto, aqui, efetivamente, como eu dizia, todos estes temas, todos estes níveis que a inteligência artificial acaba por abarcar, portanto, estes cerca de 3 níveis, que é o primeiro, lá está, o machine learning, ou a capacidade que os computadores têm de aprenderem por si próprios, os tal neural networks, trabalharem de uma forma semelhante aos neurónios num cérebro humano. O deep learning, em que os algoritmos desse sentido estão a partir de dados não estruturados, e nesse sentido utilizam alguns neural networks para melhor tentar, digamos assim, exemplificar o comportamento humano. E depois, por último, o Natural Language Processing, em que, nesse sentido, e no passado, todos nós sabemos que isso era possível praticamente comunicarmos com computadores praticamente através de programação. No entanto, com este tal NLP,
os computadores conseguem fazer tradução simultânea, perceber logo discursos noutras línguas e, portanto, nesse sentido, conseguem ter uma linguagem natural muito mais semelhante à nossa. E aqui, um bocadinho para percebermos a diferença entre aquilo que é a inteligência artificial tradicional e a inteligência artificial generativa. Neste sentido, o que é a inteligência artificial generativa? É essencialmente este ponto da inteligência artificial conseguir funcionar como um cérebro humano, portanto, conseguir criar nesse sentido ideias originais de forma eficiente, ou imagem, texto, áudio, vídeo, e isto, nesse sentido, coloca uma capacidade criativa grande ao tema da inteligência artificial. Obviamente que há pontos, e que ainda é importante referir, que são, nesse sentido, uma limitação ainda para o tema da inteligência artificial, por exemplo, a interpretação de algumas questões abertas, não é? Que muitas vezes vemos no ChatGPT, ainda tem alguma dificuldade a interpretar essas questões de resposta aberta, não é? Tenta sempre ter um método de raciocínio mais estruturado. E pronto, aqui, lá está, como eu destacava, um dos principais usos de inteligência artificial generativa foi efetivamente o surgimento do ChatGPT, em que houve praticamente desde finais de inícios de janeiro de 2023 um ganho de popularidade muito grande, e vemos aqui as pesquisas do Google no ChatGPT, e nesse sentido, lá está, é a forma simples e intuitiva de criarmos ali bons textos em pouco tempo, mas lá está sempre numa perspectiva ainda com alguma dificuldade em responder a questões de resposta aberta. E aqui algumas oportunidades, porque se fala muito de que a inteligência artificial pode adicionar ao PIB mundial neste sentido, e as estimativas variam, mas ao PIB mundial como um todo, bastante em termos de produtividade, e isso aumentar e incrementar o crescimento de PIB, mas lá está, os principais ganhos, obviamente, ganhos de produtividade, proliferação também do próprio no-code, portanto, lá está, não precisamos, e nesse sentido o trabalho dos programadores decai um bocado porque passam a não ser necessários conhecimentos de programação, e portanto isso torna mais user-friendly, não é? A própria inteligência artificial vem permitir isso. Depois alguma unificação dos processos de trabalho nesse sentido, e depois também, lá está, a capacidade de criarmos também novas aplicações. Isto para dar então, para continuar ainda neste preâmbulo, mas lá está, é estimado que a indústria de inteligência artificial possa chegar, e no momento atual, começou em 2021 a ser estimado que valia 200 bis, em 23 400, 24 600, quer dizer, podemos chegar a 2030 com uma indústria de inteligência artificial a valer praticamente na ordem dos tris, não é? Portanto, e isso é de facto importante, e mostra como muitas empresas têm beneficiado do tema, e que já vamos ver a seguir, também têm sido largas beneficiárias desse tema. Depois, lá está, o tempo para completar tarefas de programação, que se reduziu de forma muito significativa, reduziu-se em 55%, e sobretudo essa capacidade de adicionar uma nota mais user-friendly nesse sentido. E depois, claro, como tudo, por ser uma inovação, também há riscos, não é? E, portanto, nesse sentido, o próprio risco de mais deepfakes, não é? Portanto, da moderação de alguns conteúdos, e sobretudo esses deepfakes que conseguem imitar de forma muito precisa e exata declarações, por exemplo, de líderes políticos, são efetivamente um risco. A própria, lá está, e com isso vem associado à própria desinformação, infrações de direitos de autor, a partir do momento em que nós conseguimos ter programas, músicas criadas por via da inteligência artificial, e depois a própria privacidade também. Portanto, isto são temas, são efetivamente os riscos. Por último, que é o tema pelo qual estamos aqui, que é novamente voltarmos
ao tema pelo qual é feito este ciclo de webinars, que é voltarmos a como tirar partido então deste tema de inteligência artificial dentro da lista do pressário especial que temos para as 100 ações mais negociadas nos Estados Unidos, que em ordens até 10 mil dólares praticamente são uma comissão de 4,95 por ordem. E, portanto, há lá vários nomes e eu aqui começaria então por destacar algumas delas de como tirar partido dessas empresas que estão expostas à inteligência artificial e que estão também simultaneamente neste pressário especial. E, portanto, lá está, os principais beneficiários, acho que estes dois são evidentes, a própria Alphabet e a Microsoft. E neste ponto, a Alphabet está a desenvolver o seu software de pesquisa por inteligência artificial, que é o BART, tem tido alguns problemas, alguns retrocessos, sobretudo por causa de uma agenda política que foi implementada nas respostas do BART também, mas a Google tem conseguido contornar isso e tem dado a volta e mostra que tem uma alternativa clara ao ChatGPT e ganhou muito, sobretudo, quando a própria Apple disse recentemente que ia colocar o BART como provavelmente nos iPhones. E, portanto, a Google está efetivamente dentro deste tema e depois, obviamente, a Microsoft, não é? Que já sabemos que é um líder, como já aqui falámos no outro webinar, um líder no tema de verificação de identidade e cibersegurança. Tem o ChatGPT, que todos sabemos que é também um líder nesse sentido na inteligência artificial, mas a Microsoft também tem o cloud, também tem o Azure e está no momento atual a introduzir a inteligência artificial no Azure, e isto é um tema comum às empresas de cloud, é que efetivamente introduzindo isso permite-se tratar dados muito mais rápido e, portanto, isso permite também um melhor serviço ao consumidor final e depois, por último, tentarmos integrar a inteligência artificial no Bing. Portanto, estes dois temas são importantes, a Alphabet e Microsoft, e depois, sem dúvida, também dentro das redes sociais a própria Meta Platforms, não é? E eu acho que é importante nós, aqui para a Meta, colocarmos esta perspectiva, não é? Por acaso tenho lido algumas coisas sobre esse tema, que é até que ponto é que esta questão de criação de conteúdo, neste sentido, na inteligência artificial, não impulsiona de forma muito significativa as próprias redes sociais. Sabemos que há muita gente que é efetivamente muito adicta a redes sociais, gosta essencialmente de ver conteúdo e, portanto, com inteligência artificial, muito provavelmente conseguirmos criar conteúdo, se calhar tão ou melhor para essas pessoas do que veriam propriamente no real e, portanto, e é exatamente o primeiro ponto, que é a criação de conteúdo mais cativante via inteligência artificial e, sobretudo, mais preciso, não é? O algoritmo ajustar-se às recomendações para cada utilizador e isso aumenta também o número de interações dentro das redes Meta, o que obviamente beneficia a Meta em termos de receita por utilizador. E lá está, nesse sentido, é o último ponto. Estas melhorias permitem o aumento do custo por clique. E lá está, e melhorar o aumento de receita por utilizador. Por último, fora das redes sociais, a própria NVIDIA, não é? Com os seus GPUs e os DPUs também, mas sobretudo a NVIDIA está muito bem posicionada para estar neste mercado. No momento atual, estes GPUs e DPUs são os chips que estão mais adequados e os únicos a aguentar este tema da inteligência artificial. É praticamente um monopólio que a NVIDIA tem neste sentido. É verdade, a AMD vai tentando, mas face aos GPUs que a NVIDIA tem, aos hyperscalers, beneficia efetivamente muito e hoje em dia, por exemplo, uma empresa de cloud que queira ter inteligência artificial, tratar enormes quantidades de dados em pouco tempo, tem que ter um hyperscaler da NVIDIA, tem que ter um chip da NVIDIA, que é no momento atual o melhor e quase o único que existe no mercado. Portanto, é um tema que continuará a beneficiar. E depois também a própria Amazon, não é? Nesse sentido, a própria Amazon que tem vindo a adotar soluções de inteligência e nós temos que perceber que é importante nesse sentido para uma empresa como a Amazon, que tem efetivamente
armazéns e precisa de adaptar muitas das vezes e reduzir o tempo de entregas, as soluções de inteligência artificial nas suas cadeias de abastecimento permitem reduzir esses custos de armazenamento, permitem melhorar essa gestão de inventários e permitem, sobretudo, otimizar também as rotas, porque a inteligência artificial permite efetivamente desenhar melhores caminhos nesse sentido e para a encomenda chegar no menor tempo possível e, uma vez mais, tal como na meta, melhorar o algoritmo, personalizar melhor para cada um, para que esse consumidor faça, nesse sentido, as compras que são mais que se enquadram. Primeiro, que a Amazon sugira melhores compras a esse consumidor final e o consumidor final depois acaba por comprar mais e isso aumenta obviamente o gross merchandise volume da própria Amazon. E depois lá está, o AWS também no cloud também tem beneficiado, é um dos principais clientes da NVIDIA e isso também é importante. Aqui está uma pequena lista de ETFs, para quem quer ter exposição ótima. Atenção que os ETFs não estão no pressário especial, portanto estes aqui não estão no pressário especial, por isso é que estão aqui mais à parte. O que está é efetivamente até agora Amazon, Meta Platforms, NVIDIA, Alphabet, Microsoft e agora vamos a outros beneficiários, portanto aos beneficiários secundários. E os beneficiários secundários são efetivamente, sobretudo aqui a primeira, a CrowdStrike, já aqui falámos noutro webinar de cibersegurança, que a CrowdStrike tem vindo a adotar soluções de inteligência artificial generativa para identificar e resolver de forma muito mais rápida as falhas de segurança que identifica na rede e, sobretudo, para depois memorizar essas falhas e da próxima vez atuar ainda rapidamente. Portanto, a inteligência artificial permite isso e estima-se que esse mercado de inteligência artificial generativa em cibersegurança passe dos 100 bis de mercado potencial para os 225 bis em 2028. Outra também que está na lista, a própria Snowflake. Snowflake é uma empresa de cloud e está a reformular o seu cloud para integrar inteligência artificial e melhor servir os seus clientes. E se conseguir fazê-lo, pode capturar 45% da cota de mercado de empresas de cloud. Depois também a Arista Networks. A Arista Networks é uma empresa importante porque produz essencialmente portas de rede, cartões de memória para os próprios GPUs e transsetores para os data centers. Portanto, é uma empresa que está aqui numa linha secundária, mas que é fundamental para otimizar, digamos assim, o GPU não funciona, por exemplo, ligado, precisa de um cabo para ligar, precisa de um transsetor para estar conectado a um data center. É a Arista que trata disso. E, portanto, lá está. À medida que as empresas de cloud precisam de hyperscalers, esses hyperscalers precisam de ligações de cabos, digamos assim, chamemos assim, para estarem ligados aos data centers dessas empresas de cloud. Quem é que fornece esses cabos? A maior parte das vezes a Arista, portanto, está a beneficiar desse tema de inteligência artificial. E depois, por último, também está na lista a própria Upstart, que é uma empresa de concessão de crédito, trabalha essencialmente com bancos e a empresa recorre à inteligência artificial na sua plataforma para identificar, e nesse sentido, identificar aqueles que têm menor risco creditício em termos de crédito, portanto, nesse sentido, reduz o risco e os custos de crédito para os seus parceiros bancários, identificando aqueles que nesse sentido têm menor risco em termos de crédito e identifica via inteligência artificial. Respondendo agora aqui a algumas questões, das 7 magníficas, qual a melhor posicionada em inteligência artificial? Assim, eu aqui diria, dentro das 7 magníficas, a que beneficia mais do tema de forma muito clara, todas elas estão bem posicionadas, mas a que continua a beneficiar do tema de forma muito, muito clara é a própria NVIDIA, não é? Porque tem nesse sentido um monopólio quase, e a NVIDIA é como se estivesse na base de tudo, não é? Porque uma Amazon não implementa inteligência artificial, por exemplo, no seu negócio, uma Meta não implementa inteligência artificial no seu negócio sem terem os hyperscalers da NVIDIA conectados aos seus data centers. Portanto, sem isso, sem essa base, sem esse ponto de partida, nada se faz. E, portanto, a NVIDIA, por ser essa base, é aquela que está melhor posicionada. Se me perguntassem qual é que eu acho que poderia ser a surpresa, diria que poderia até ser a própria Meta Platforms, não é? Porque
acho que às vezes se subestima o efeito daquilo que pode ser a criação de conteúdos mais específicos para o utilizador em termos de captura de novos utilizadores potenciais para a Meta e em termos de aumento da monetização dos utilizadores já existentes. Portanto, aquela que está melhor posicionada é a Nvidia, aquela que pode ser a maior surpresa é claramente a Meta. Ainda me fazem aqui a pergunta, essa MyBolsa é outra plataforma como a Big Global Trade? Não, o MyBolsa é a plataforma, neste caso, base, e este pressário aplica-se a clientes MyBolsa, como também é aqui especificado. Deixa-me ver aqui, a ver onde é que eu tenho isso. Se calhar já fechei. Isto é a lista de títulos. Só ver aqui. Exatamente. Portanto, este pressário especial aqui aplica-se a clientes que tenham os pressários Big Standard, Bolsa mais Standard, Bolsa mais Advanced, Bolsa mais Plus ou Big Welcome. Portanto, o MyBolsa é nesse sentido a outra plataforma que que não é a Big Global Trade. Pronto, é um bocadinho por aí. Depois aqui não me perguntam os 4,95. Os 4,95 são na entrada e outro tanto na venda. E exatamente, aí um na entrada, outro tanto na venda, tal como seria numa ordem normal, só que aqui com um pressário mais baixo. Depois ainda me perguntam inteligência artificial, tenho uma opinião muito diferente. Direi a Tesla como empresa americana em parceria com a China, dizem os sussurros. Comenta aqui, comenta aqui este nosso ouvinte nesse sentido. Lá está, a Tesla também está a desenvolver temas de inteligência artificial, sobretudo com a situação do Neuralink, portanto, e tem os próprios humanoides, não é? Aqueles robôs que está a desenvolver. Poderia ser uma empresa que também poderia estar aqui como principal beneficiária. Mas por ainda não estar bem quantificado ou ainda não estar bem explícito em que fase de desenvolvimento é que estão esses próprios humanoides, essa situação do Neuralink, por isso ainda estar fora da órbita da Tesla, não é? Porque até agora o que está colocado em mercado é a própria Tesla, essas empresas ficarão debaixo da alçada da Tesla, mas nem sequer saberão se virão, por exemplo, para o mercado, como a SpaceX. Por isso é que ainda não se inseriu aqui, porque aqui já temos uma atuação concreta destas empresas, já há algo palpável. Na Tesla também começa a existir, mas ainda é tudo muito na base do protótipo e, portanto, foi exatamente por isso que não se incluiu aqui a Tesla. Dizem-me que a Tesla tem os dados, é um facto, não é? Todas estas empresas efetivamente têm dados, não é? E isso é também importante. Mas sim, a Tesla também poderia ser aqui adicionada nesta lista e obviamente também está na lista do pressário. E pronto, no geral era assim e em particular, não é? Era assim isto que queria destacar. Portanto, aqui olhámos aqui para alguns temas, a Arista Networks, a Upstart, Snowflake, CrowdStrike, Amazon, Nvidia, Meta, Microsoft e Alphabet, como forma de ter exposição a este tema da inteligência artificial. E, portanto, se tiverem mais alguma questão, vão colocando. Aguardamos aqui um bocadinho. Pronto, penso que não havendo aqui mais nenhuma questão, resta-me agradecer a todos por termos feito esta recapitulação do tema da inteligência artificial, agora obviamente para destacar esta situação e inseridos aqui na situação do pressário, e portanto estaremos então de regresso amanhã
com o webinar diário. Muito obrigado a todos e até amanhã. Obrigado.